Olá, buenas noches a todos em espanhol. Boa noite a todos em português. Hoy estoy aquí Luty Ramos en Conscious Talk Time con mi amiga Tati Torres y hoy con la invitada súper querida que es Vivi Araújo, una CF de Brasil, que estará con nosotras a hablar de conciencia, de experiencias. Vivi es una persona súper querida, yo tengo mucho cariño por ella. Y ella tiene una experiencia muy grande en Access y puede traer mucha conciencia para nosotros. El live será en español y portugués. A live vai ser em espanhol, com tradução para português. Então, vamos allá. Creio que Tati já me pediu para entrar. Tati já chegou. E a invitada Vivi, acepte. Já aceptei. Tati, avisa-me se tudo bem. Ai, mi Tati! Como estás? ¿Cómo estás? ¿Qué más es Ai, tudo posible? bem, mi Tati, aqui em Bogotá tá um frio na lluvia. Oi, Vivi! Oi, ¿Cómo estás? muy bien, ¿y usted? Essa Vivi habla espanhol. Ah, Un bien, me parece poquito. perfecto. Sí, pero no mucho. Então, se vamos haciendo live, qualquer coisa, já estou aqui para traduzir, o que seja. E seguimos, Tati, sempre que empieza nuestra entrevista. Bem-vinda, Vivi. É um honor tenerla con nosotras. ¿Y cómo puede mejorar? Gracias, me encanta hablar con ustedes hoy. Bienvenida, bienvenida. Estoy súper contenta de que Luty, pues, te haya invitado a compartir con nosotras este espacio que nosotras hemos creado como contribución y para traer un poquito más de conciencia a través de ustedes, los facilitadores certificados. Entonces, Vivi, nosotros siempre empezamos preguntándole al facilitador, ok, ¿cómo era tu vida antes de que conocieras Access? ¿Cómo es tu vida ahora después de Access? ¿Y cómo fue ese cambio que se dio? Ok, ¿puedo hablar en portugués? Claro. Se tu queres tradutora, solamente pare assim uns stops para colocar traduzir. Déjame hablar lo que Tati habla en portugués también. Yo la comprendí, ¿sí? ¿Sí? Pero hablo más naturalmente si hablo en portugués, sí, no hay Perfeito. problema. Dale. Diga. Gracias. Diga. Então, para mim, quando a minha vida antes da Access era sobre estar certa o tempo todo. Era sobre fugir dos problemas, fugir da dificuldade e fugir de tudo que eu achava que tinha de errado comigo. Uau. Vivi está falando que a vida de ella antes de Access era sobre estar correcta em todo e vivir huyendo de todo lo que creía que que vivi, desculpa, eu me perdi. Fugir dos problemas, fugir do julgamento. E ela se quedava e do que huyendo tinha errado de errado em mim. E do lo que estava equivocado em ella. Graças, Vivi, desculpa. Vou poner mais atenção em ti. E hoje em dia, eu acho que esse senso de errado que eu tinha de mim foi um grande presente. Porque me permitiu buscar. Okay. Creio que hoje em dia este senso de lo... Ai, desculpa, eu estou assim perdida. Equivocada? Como? A de equivocada de ella, esta coisa que sempre ela ia para o equivocado de ella, cambiou muitíssimo depois de Access. E siga, Vivi. Eu lhe pido... Eu estou muito apaixonada que estás aqui. Entonces me convertí a una buscadora, casi una buscadora profesional. ¿Sí? Y puede encontrar Access con eso. Ah, mire que está hablando en español. Igualito que yo, cuando estaba en el micrófono con Den, quien estaba a mi lado, Vivi. Yo viví, tradúzcame, y de repente logré. Ahora es tu turno, Vivi. Con razón, voy a respetar el traductor. Lo siento. E daí, quando eu encontrei Access, eu achei que era só mais uma coisa que eu ia estudar. E era só mais uma modalidade. Ela creía que era solamente más algo que empezar a estudiar nuevo, que era simplemente algo más, simplemente.
E aí eu comecei a ver o tanto que as coisas começavam a mudar, o quanto que era mais fácil, mais rápido, e não tinha, fazia o menor sentido. Eu tentava explicar para as pessoas como a minha vida estava diferente e não fazia o menor sentido. Sim. Ela disse que aí ela se deu conta que as coisas começaram a cambiar muitíssimo, muito rápido. E ela tentava explicar a la gente como a vida de ella estava cambiando, mas não havia um sentido, não havia como ponerlo em palavras. No, eu hoje salí de uma classe de 9 trainees. Eu estou assim. Sim. Uau! E aí foi uma mudança tão gentil comigo, e ainda é, sabe? É um espaço de mudança tão gentil. Quanto mais você se permite acolher isso, mais fácil ela vem. É como se você não precisasse sofrer para curar, digamos assim. O que foi algo mais gentil para ella, que isto cambiou tanto de uma maneira suave, como se tu não tienes que sofrer para cambiar as coisas. Exato. E hoje eu percebo que o sofrimento aparece quando eu não estou disposta a enxergar alguma coisa que eu pedi que está chegando. Uau! E aí se deu conta que o sofrimento chega quando ela não está disposta a perceber algo que ele está chegando. Uau! Que Que eu mais? havia pedido. Uau, Vivi. Vivi, eu tinha uma pergunta aqui preparada para ti, mas como você falou isso, eu vou fazer outra pergunta. Eu enviei para a Tati, eu enviei para a Tati, qualquer coisa cambiamos. Assim somos, vamos seguindo a linha. Eu, ayer, me passou algo muito interessante. Uma criação muito interessante. Eu perdi um dinheiro. Em realidade, depois me di conta que não o perdi, ele simplesmente migrou, ou seja, se dirigiu a um outro puesto e paguei uma conta que não era minha, mas eu tinha uma conta conjunta com esta pessoa. E hice este pago. E fui para um mais allá, mi Tati, que não logrei hoje falar com Tati com calma. Eu fui para um mais allá e, em primeiro momento, assim, pum, me congelei. Uau. E luego, eu disse, uau, eu estou fazendo lives, eu hago lives com Tati há mais de um ano. Estou fazendo agora por la manhã uns lives em português. Hablando de facilidade, gozo e glória, eu me demando receber isto com facilidade, gozo e glória. Una pregunta así como, ¿y si esto es el camino para la creación de lo que estoy pidiendo? Entonces, quisiera que usted comentara esto, que este tema del camino, que no necesariamente es lo que definimos, ¿no? Y a veces pasan cosas que en realidad son... ¿Cuál es el milagro detrás de eso? Esto, Tati, ¿Cuál es el gracias. milagro detrás de eso? Exatamente, mi Tati. ¿Cuál es el milagro? ¿Cómo? Explica esta herramienta ahí para las personas que están ahí con nosotros. ¿Cómo tú dirías isso? Quando você perde um dinheiro... Não, quando você se dá... tão interessante. Sim, eu perdi, não perdi, mas foi uma coisa assim... Me passa. Ok, posso trazer uma coisa que veio para mim? Sim, por favor. Ela vai trazer algo que chegou para ela energeticamente. Graças, Vinícius. Quando você começou a falar, já nem tinha terminado, e você falou, perdi o dinheiro, fez... Vivi dijo que antes que eu terminara de comentar o que eu estava falando, que eu disse, perdi o dinheiro, ela sentiu algo como sólido, como duro, como... O sea, contracción. Contracción, exato. Na contração. Exato. E aí, me veio esse espaço de comunhão que, então, você não pode perder o dinheiro. Uau! E aí eu percebi um espaço de comunhão, como assim, mais ou menos assim, tu não puedes perder o dinheiro. Você é dinheiro. Tu eres dinheiro. Uau, sim, graças. Então, que em consciência, que 10 segundos de inconsciência você teve, que você escolheu algo diferente do que você gostaria de ter escolhido e agora está fazendo isso de errado. Ah, uau, que consciência tu e eu, em estes 10 segundos, que eu elegi algo distinto e agora, em estes momentos,
estoy tratando de hacerlo equivocado. Wow, graças. E ontem a minha mãe estava me contando que ela teve um dia maravilhoso. Ayer a mamá de ella le estaba hablando que tuve un día divino, maravilloso, espetacular. Tudo fluiu. E todo estava fluyendo para ella. Aí eu comecei a entrar na pergunta disso. E eu falei, ok, e se todos os dias fossem maravilhosos? Wow, y Vivi empezó a entrar en la pregunta sobre esto y preguntó, wow, ¿y si todos los días fueran maravillosos? Wow. Mas eles não têm a embalagem do que a gente acha que o maravilhoso é. Pero ellos no vienen empacados con el papelito, o sea, que imaginamos que deberían ser. ¡Qué lindo! Gracias. E se todos os dias tiver a energia do que você requer naquele dia? Y si todos los días tienen la energía de lo que tú requieres en aquel día. Wow. Por exemplo, eu me tornei tradutora, grande parte disso foi assistindo TV. Mentira. Ella dijo que se convirtió en traductora y grande parte de esto fue viendo la televisión. Então, eu assistia Grey's Anatomy e quando as pessoas perguntam sobre doenças, eu conheço os nomes das doenças. ¡Wow! Ella asistiendo Grey's Anatomy, por asistirlo, ella sabe los nombres de las enfermedades cuando las personas le preguntan. ¡Wow! ¡Qué curioso! E também para programas de direito e etc. Que às vezes você não aprende isso numa escola de idiomas, né? Claro, ella está hablando que, por ejemplo, en una escuela de idiomas, en general, tú no aprendes nombres específicos de enfermedades, de leyes, en derecho, por ejemplo, los abogados, pero como ella veía mucha serie en inglés, aprendió una nomenclatura que la ha traído mucha facilidad con estas cosas. ¡Wow! Mas eu me fiz de errado, porque eu devia estar fazendo algo produtivo. Pero al Todas mismo as tiempo... vezes que eu assistia. Wow, pero igual, siempre que estaba viendo tele, iba para el equivocado de ella, porque era como si ella no estuviera haciendo algo productivo, que ela deveria estar haciendo. E ao invés disso, eu estava me divertindo, fazendo algo que estava criando o futuro que eu gostaria de ter. Claro. Wow, y que en lugar de esto, ella se dio cuenta después que estaba divirtiéndose, creando algo desde este espacio relajado de la diversión. Uau! Que lindo, Vivi. E se tudo fosse uma criação sua? Como se faltasse talvez algumas peças do quebra-cabeça para você poder identificar. Uau! E se todo é uma criação tua e muitas vezes crees que falta algumas peças del rompecabezas para que tu identifiques a criação. Uau, Vivi! Como pode melhorar? E ainda com relação... Oiê! E ainda com relação a um dinheiro que vai embora, entre aspas... E todavia, falando de uma coisa do dinheiro que, de alguma maneira, se vá, entre comillas. Eu gosto muito de perguntar, primeiro, isso é um investimento que eu estou fazendo para o futuro que não é linear? Uau, percebi isso. Diz que a primeira pergunta é: esta é uma inversão que estou fazendo em um futuro que não é linear? E a segunda pergunta, eu estou pagando uma dívida do passado que eu não me recordo mentalmente? A segunda pergunta, estou pagando, cancelando uma dívida do passado que eu não me acordo mentalmente, na mente cognitiva, não? O mais é possível. E daí, o que quer que em venha mi caso, tona, que era como uma inversão. Era a consciência que me chegou, era esta, que esto é o caminho de la creación de lo que estoy pidiendo. Esta es la pregunta que me llegó. isso é muito empolgante. Esto es muy, o sea, entusiasmo, o sea, muy empolgante. Não falo empolgante, o sea, tá como muy, tiene mucha energía de entusiasmo.
E, e daí, qualquer que seja a consciência que vem, pergunta, como posso sobrecriar isso? Como posso sobrecriar esse dinheiro? Perfeito. E qualquer consciência que lhe chegue, depois das perguntas, pergunte, como posso sobrecriar este dinheiro que se foi? Não se foi, todavia. Sim, que cambiou de puesto, que mudou de lugar. Está reubicándose. 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 Esto está hablando así como mudando de lugar, né? De Relocating. Yeah. Salido de vacaciones. E quando a gente viaja de férias, o que a gente faz? A gente sempre ganha uns quilinhos, então ele vai voltar mais gordinho. Isso. Ai, me gostou este ponto de vista. Ela disse que sempre que salimos de vacaciones, ganamos unos kilos o libras extras, entonces que mi dinero regresará mucho más gordito. Me encanta. ¿Qué más es posible? ¿Y cómo puede mejorar? Vivi, cuéntanos, ¿cómo es un día normal en la vida de Vivi? Elas perguntaram como que é um dia normal na sua vida, por isso que estão aqui em português, né? Como que é um dia normal, Vivi? ¿Cómo empieza tu día? ¿Cómo es un día normal? Cuéntanos. Ai, eu entendi a pergunta, mas meus horários, meu dia não tem nada. A única coisa que eu faço todos os dias é tomar água a hora que eu acordo e fazer uma pergunta, o que requer a minha atenção hoje. Às vezes é às 2 da manhã, às vezes é às 4, às vezes é às 11. Então, meus dias não tem. Vivi dijo que não tem uma rotina, ou seja, seus dias cambiam muito, pero uma coisa que ela faz todos os dias, quando despierta, toma um vaso de água e faz uma pergunta, que é que requer minha atenção hoje? E a segunda pergunta... A las 11 posso... ou las... É isso. Desculpa. A las 2 da manhã, a las 4 ou a las 11, não há... não há hora. A segunda pergunta é como posso me divertir hoje mais do que eu jamais imaginei? Uau, e o que eu posso receber hoje que eu nunca estive disposta a receber antes? Perfeito. A segunda pergunta é como posso me divertir hoje como jamais he imaginado possível e junto com isso que posso receber hoje que jamais estou disposta a receber antes. Me gusta. Uau. Vivi, eu tenho uma pergunta para ti que me encantou. Eu estava com Vivi em ESB e Dan la invitou a la camilla. Vocês não têm ideia da emoção e foi algo tão forte, tão lindo. Conta-nos desta experiência tua. Como foi isso para ti? Estar aí em la camilla com Dan. Vou falar em português só para as pessoas que estão aqui também receberem, né? Linearmente falando. Eu estou perguntando para a Vivi, eu estava comentando que eu estive com ela no ISB, que foi a classe do Dan, né, no Rio de Janeiro. E o Dan convidou a Vivi para a maca. E foi maravilhoso estar ali com ela, vendo esse momento dela. E eu pedi para ela contar como foi essa experiência para ela, essa coisa maravilhosa que foi estar como é estar na cama com Dan. Na maca com Dan. E o espanhol é camídia, é mais interessante. Foi muito louco. Foi louco. Incrível. Ao mesmo tempo que foi um espaço tão delicioso de você não conseguir nem pensar, eu percebi a mente aqui no cantinho tentando entender tudo o que estava acontecendo. Uau, ela disse que assim, ao mesmo tempo que estava delicioso, que algo que não podia racionalizar, e estava aí recebendo tanto, eu não podia, ou seja, não sabia explicar as sensações, ao mesmo tempo estava a mente assim, a um lado, tratando de entenderlo, o que estava passando ali com ela. E isso foi em presente também, porque eu vi o que é a mente e o quanto a gente acha que a gente é a mente, sabe? Uau, e ela disse que o maior regalo disso foi que ela se deu conta de que em esta sessão, quando somos mente e como a mente não é nós, ou seja,
percibir lo que es mente y lo que no. Wow. E também um espaço energético de mágica que é Y también, completamente indescritível. sí, y el espacio energético de magia que es totalmente indescriptible yo le digo, hablar con él, estar en el micrófono, tú ya percibes, ¿no? Um espaço, ou seja, estar com ele ali no microfone, você já percebe aquele campo, aquele espaço. Imagina na camídia, imagine na camídia. Era como se eu pudesse tocar as estrelas. Era como se ela pudesse tocar as estrelas. Ai, que lindo! Vivi, ¿qué tiempo tienes de ser facilitadora? Quanto tempo está que você é facilitadora? Hace 2 anos. Eu tive que fazer a conta. En pandemia. As cuentas. Como se F hace 2 anos que é CF. Sim. Ok. E Vivi... Quiero que... No, Tati, disculpa. No, no. Ok. Ok. Sabemos que... Quiero hablar un poquito sobre las relaciones. ¿Ok? Y sabemos que cuando estamos en relación se refiere pues a la distancia que hay entre dos cosas. Y obviamente no solamente me refiero a la relación con el dinero, con la pareja o con los hijos, sino que nosotros también tenemos relación con todo, o sea, tenemos una relación con nuestro dinero, con nuestros compañeros de trabajo, con todo. Entonces, ¿cómo explicar que la herramienta precisamente de destruir y descrear la relación es la que te abre a posibilidades distintas y que la gente de pronto no tenga temor en usar la herramienta? Ai, sim. Entendeu tudo, né, Vivi? Entendi. Eu gosto de começar com pedacinhos. Ela le gusta de empezar com pedaços chiquitos. Principalmente para quem não está acostumado com as ferramentas. Quando você já conhece Access, você sabe que é meio estranho, mas funciona. Eu digo que porque principalmente para a gente que não conhece as ferramentas, porque quando uno sabe o que é Access, que conhece a Access, pode sonar estranho, mas tu sabes que funciona. Então, eu digo, você quer ter um relacionamento com o que vai funcionar no seu futuro ou com todas as mesquinhez do passado? Wow. Então, a primeira coisa, ela pergunta, tu queres uma relação que funcione em seu futuro ou com todas as porquerias do passado? As mesquinharias. Mesquinharia também se diz em espanhol, Tati? Não sei. São os... Se te entrecortou. As tonterias. Sim, com as tonterias do passado. Y ahí puede ser con las em realidade mesquinharia em português são assim as coisas chiquitas, sem valor, que uno está las pequeñeces. Exato. Sí. Sim. Pequeñeces. Sim, coisas que irrelevantes que ponemos um significado forte em elas, como isso. E aí eu já tenho um senso se a pessoa está disposta ou não a abrir mão disso. E hoje em dia ela tem a percepção se a pessoa está disposta ou não a deixar isto. Às vezes pode ser uma vingança, às vezes pode ser estar certo. Às vezes pode ser vingança, às vezes pode ser estar correto. E às vezes pode ser algo que você queria, como se sentir amado. Ou então também algo da maneira que tu quisieras sentir-se amado. Ai, que interessante. E se a pessoa não está disposta a abrir mão disso... E se a pessoa não está disposta a destruir...
o que é que você ama tanto nisso? Que é que Que ela você está ama disposto, tanto nisto. Desculpa. que você está disposto a sacrificar a sua felicidade e o seu futuro. Uau. Então, ela pergunta, que tu amas tanto em esto que está dispuesto a sacrificar por esto tu felicidade e seu futuro. Fuerte. Se, então, justamente por ser forte, abre uma rachadura para a pessoa escutar a ferramenta. Wow, entonces ela dijo, justamente por la herramienta ser muy fuerte, esta pregunta ser muy fuerte, abre como un espacio así chiquito, una fisura para que la persona reciba la herramienta. Claro, a veces la persona no quiere destruir y descrear, es verdad. Por miedo de que vai acabar com tudo. Medo de que, tipo, mas você me devia, mas eu estava certa, mas foram 20 anos de casamento, eu vou destruir tudo? Sim, é que às vezes E a pessoa é esto. São 20 anos de casamento, a pessoa me deve, e depois de isso, todo esto, vou destruir a todo, certo? Se queda como impactado. Tem medo. E depois eu implico que a pergunta e o enunciado aclarador só limpam as limitações. E o que é verdadeiro vai continuar. Excelente. Então, aí ela explica a pessoa que o enunciado declarador e a ferramenta simplesmente vão limpar as limitações e o que é verdadeiro em esta relação se mantém. Uau. Sim. ¿Qué más es posible? Vivi, quisiera que tú hablas un poquito, assim, hay una certificación tuya que yo me quedé en duda de lo que es uma certificação da Vivi que eu vi lá, porque a gente faz uma pesquisa antes de fazer as perguntas aqui para você, claro, né, para a gente ter uma direção. O que significa a sigla AHP, AHP, Advanced, não sei o que lá, que tem tanta sigla em Axis que a gente se perde aí, tantas siglas, não me dá. Abuse, hold. Sim. Abuse, hold, algo de será? Yes. Abuse, hold, practitioner. Ah, praticante de abraço do abuso. Ah, ok. E qual que é a outra? Não, era essa e o S. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. É porque eu fiquei na dúvida. Que bom, obrigada, Vivi. Pode ser sobre o abraço do abuso e depois sobre o S, qual que você preferir. Qual a sua experiência com essas técnicas, né? Do abraço do abuso e com o S. O S, você é facilitadora dele? Não. Não. O abraço do abuso, somente Gary e Grace facilitam. E o S, somente Andrew Gardella e Suzy Godse facilitam. Ah, ok. Então, solamente Gary e Grace facilitam o abraço do abuso. Não. Isso. Tá certo. O S é Andrew Gardella e aquela outra? Desculpa. Suzy Godse. Ah, sim, exato. Graças. Suzy Godse la tenemos el 28. Sim, ela vem aqui também. É mais possível. E o abraço do abuso é sobre limpar todos os espaços que a gente está mantendo isso vivo no nosso universo. Ah, uau! Então, o abraço do abuso é sobre limpar os espaços que estamos mantendo em nosso universo. Espaços com... E muitas vezes a gente identifica abusos significantes, grandes, mas nós temos altos microabusos com muita frequência. Entendi. Muitas vezes, em geral, o que identificamos são os abusos grandes, não? Os que nós podemos ver, mas temos milhares e milhares de microabusos e autoabusos também, não? Que estamos funcionando desde eles também. Ou seja, estes espaços estão llenos de esta porqueria. Desculpa. E isso acaba ficando, se tornando uma forma de funcionar em sociedade. Isso acaba sendo aceito, sendo tido como normal. Entendi. E isso passa a ser uma maneira normal de funcionar em esta sociedade, em esta realidade, e começamos a funcionar desde estes espaços como se isto fosse o correto, o bueno. E através das sessões de abraço do abuso, você vai dissolvendo tudo isso.
Entendi. E lá, através das sessões de abraço de abuso, estas sessões permitem que tu disuelvas todo esto. Muy bueno. Muy interesante. Sí, porque a veces hasta tenemos el autoabuso financiero. Totalmente. A veces no es necesariamente un abuso de alguien contra nosotros, a veces somos nosotros mismos. Sim. Todo julgamento é um autoabuso. Wow, todo el juicio es un autoabuso. Sí, yo estuve leyendo el libro de la doctora Lisa Cooney donde ella hablaba del abuso financiero. Ah, sim, Tati. Ay, perdón, traduce. Não, não passa nada. Tati está comentando que estava lendo o livro da doutora Lisa Kunin, que ela habla sobre el auto. Pero dilo en portugués. Ai, desculpa, gente. Aqui a gente foi transliterar. A Tati estava falando que estava lendo o livro da doutora Lisa Kunin, que fala sobre o abuso financeiro. Sí, y claro, eso también, el abrazo del abuso debe cubrir todo eso. Sim. E a Tati está dizendo que provavelmente o abraço do abuso também facilita limpar tudo isso também, né? Com certeza, todos os tipos. Sim, seguramente são para todas as classes de abusos que há. Vivi, ¿cuál es la herramienta que más te gusta? Vivi, qual é a ferramenta que você mais gosta? Me gusta mucho cambiar a todo tiempo y hacer experimentos con ellas, pero interesante punto de vista es muy rico. A Vivi está falando que agora vou falar em português, que você falou isso, nós estamos demais hoje. Que ela gosta sempre de estar mudando as ferramentas, mas ela gosta muito do interessante ponto de vista. Para ela é muito forte. Como que você usa isso? É como se fosse o primeiro espaço para você funcionar. É uma ferramenta que vai contribuir com todas as outras. É como se fosse o primeiro espaço para que empiece a funcionar com uma ferramenta que contribui com todas as demais. Uau. Claro. Abre um pouquinho da Edia para nós outros. Estou pedindo para falar um pouquinho do interessante ponto de vista aqui para a gente. Como ela vê. Podemos praticar, então? Podemos! Vamos praticar. Ela está invitando-nos a praticar. Dale. Então, escolhe algo que está acontecendo com você agora, seja físico ou não. Sim, elija algo que está passando contigo agora, seja físico ou não. E se for físico, coloca sua mão naquele lugar. Se é físico, ponga sua mão neste lugar, no seu corpo. E aí, está onde tu percibes. Ya, tengo pereza hacer ejercicio. Yo tengo que tener una mano gigante. Entonces no sé dónde me la pongo. Então, es que ahora viene a entrenar y tengo una pereza. Interesante punto de vista que tengo pereza. Pede para sua mão ir para onde vai contribuir, então. A Tati primeiro estava falando que ela tem preguiça de fazer exercício, ela não estava nem achando isso no corpo dela. E eu falei que eu ia ter uma mão gigante para achar isso em mim também. Então a Vivi está convidando todo mundo para ir para o espaço onde isso vai contribuir com isso no seu corpo, para você ter clareza. Então, Tati, Vivi invita para que tu toque em seu corpo, pergunta a seu corpo, onde está o lugar que vai contribuir para quitar esta pereza? Cuerpo. Ai, Deus. El lugar que va a contribuir para quitar esa pereza. ¿Ya? Então, dá oi para isso, só como uma forma de reconhecer que está aí. Então, diga hola para isto, simplesmente como uma maneira de reconhecer que está aí. Oi, oi. Oye, hola. Hola. E se você percebe que você pode, tira do seu corpo e coloca na sua frente. E se percebes que puedes, a parte de seu corpo, a energia de isso, e perciba. E põe em sua frente. E ponga delante de ti. Há algo que atrasa, entendi. Entonces,
Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Entonces ahora, interesante punto de vista que tengo este punto de vista. Interessante ponto de vista, que esse ponto de vista é meu ponto de vista. Interessante ponto de vista que este ponto de vista é mi ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso. Uau, interessante ponto de vista que eu tenho que fazer algo em relação a isso. Interessante ponto de vista que tudo que eu tô consciente, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Interessante ponto de vista de que todo lo que estou consciente tenho que fazer algo a respeito disso, em relação a isso. Interessante ponto de vista que tudo que eu tô consciente é meu. Interessante ponto de vista de que todo lo que estou consciente é meu. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho este ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu não estou presente com os pontos de vista que estão vindo à tona agora. Uau! Interessante ponto de vista que eu não estou presente com os pontos de vista que estão apresentando-se agora. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que eu não sei lidar com isso. Interessante ponto de vista que eu tenho o ponto de vista que eu não sei lidar com isso. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que exercícios são chatos. Interessante ponto de vista que eu tenho o ponto de vista que os exercícios são nécios, são Aborridos? aburridos. Está melhor que eu para traduzir. Interessante ponto de vista que isso é maior do que eu. Interessante ponto de vista que isto seja mais grande que eu. Interessante ponto de vista que eu tenho que ficar com isso. Interessante ponto de vista que eu tenho que quedar-me com isso. Uau, Vivi. E observa como tá agora, tá diferente? Uy, sí, es que la penúltima pregunta que hizo ya se me quitó. Uau, sabe que eu Vamos a senti? poner todo eso en el live para ponerlo paso por paso. Sim, temos que cortar esse pedaço e fazer um rios. Sí, Sim ou não? un Reels. Sí, Sim. Eu percebi meu peito abrir. ya. Vivi mais É, por mais de isso. eu tenho um grupo no Telegram que eu chamo de Laboratório de Ferramentas. Ah, que interessante. Vivi disse que tem um grupo em Telegram que se chama Laboratório de Ferramentas. Que lindo. Porque é para estudar mesmo. Que eles invitam as pessoas a estudarem de verdade as ferramentas. E nós fizemos 100 dias de interessante ponto de vista, todos os dias. Hicieron 100 dias de interessante ponto de vista durante 100 dias. Uau! Que maravilha! E toda vez que você pratica uma ferramenta, qualquer que seja, você cria um espaço e uma possibilidade nova com ela. Uau! E cada vez que pratica uma ferramenta, tu crias um espaço e uma possibilidade nova com esta. Cada vez que ela estuda. Vivi está solamente em português ou como é? Só está, Solamente em português. só está em português. Vai ser a tradutora. Eu vou ser a tradutora. Tenemos que hacer una extensión del grupo ese y ponerlo en español. Claro, Ah, me gustaría mucho. é mais possível. Yo tengo un grupo de retos que todos los meses vamos cambiando, que usamos las herramientas, Sim. pero claro, es dentro más sencillo. Sim. A Tati tem um grupo de desafios, que como se, não é tanto desafios, mas é como... Challenge. Em português seria desafio. Ah, ok. É porque a palavra desafio em português também suena como um pouco luta, sabes, Tati? Mas não é como uma prática. Então, é como se fosse uma prática, realmente, de alguma ferramenta, mas normalmente são ferramentas mais simples, né? Ela não vai tão profundo igual você foi agora. Ela quis dizer. Ahora queremos esta profundidad, Tati. Me es muy ligero tener una extensión de ese grupo en español. Sim, ela disse que se ¿Qué sente... más es posible? Ela falou que se sentiu muito leve ter uma expansão desse grupo seu em espanhol. E o que mais é possível, Vivi? Sim. Já é a hora? Vamos brincar. A hora é agora? Ô, Vivi, conta pra gente um pouquinho a respeito da sua experiência como tradutora de Axis.
E como é isso para você? Como você se sente sendo isso? Eu estou perguntando a Vivi que cuente para nós outros um pouquinho sobre sua experiência como tradutora de Access e como ela vive isso. Ah, e conta-nos também um momento interessante, pode ser cômico, pode ser o que seja, que lhe chegue, algo de sua experiência. Como é isto? Ser tradutora de tantas classes, tantos facilitadores incríveis. O que mais é possível? O que mais é possível? Quando eu via os tradutores nas classes, eu falava, uau, eu quero fazer isso. Ah, que legal. Eu digo que quando ela veía os tradutores em la classe, ela disse, uau, eu quero ser isto. Mas como eu não tinha feito um curso, eu achava que eu não podia. Pero como ela não tinha uma classe, um estúdio em inglês, ela creia que não podia. Tradutora de inglês. E aí, uma tradutora de italiano me falou, por que você não não preenche o formulário de inscrição? E aí uma tradutora de italiano perguntou a Vivi, por que tu não llenas o formulário de inscrição para ser? Do nada. Só oi, por que não? Sim, chegou de la nada e ele perguntou, olá, e por que não? E aí eu falei, vou tentar. O não aí eu já tenho. ¿Sabes qué? Vou tentar. O não eu já tenho. Ele dijo, el no, yo ya lo tengo. Uau. E aí, eu fui convidada e eu adoro. É difícil de pôr em palavras, porque eu adoro. Eu sei. Ela dijo, então ela foi invitada a ser tradutora e ela disse que não há palavras para descrevê-lo, mas ela lhe encanta hacerlo. E todas as vezes eu falo assim, poxa, será que eu que não tinha que estar pagando porque eu estou me divertindo tanto? Uau! E aí, às vezes, você pergunta a ela mesma, será que eu não teria que estar pagando esta classe uma vez que estou divertindo-me tanto fazendo isto? Não, porque são as classes, é uma adicção, não? Eu estou falando que as classes são quase que um vício. Depois que você entra nisso, que você vai recebendo disso, é incrível. E é por isso que eu tenho uns horários super doidos para trabalhar, porque os horários das classes dependem do país. Sim. Por isso ela não tem esses horários tão distintos, tão diferentes de funcionar, porque depende do país onde está sendo as classes. Porque tu traduz os facilitadores mais avançados, não, Vivi? Em geral. Eu estou perguntando para você se você... Eu entendi. Os facilitadores mais avançados. Eu traduzo quem é leve. Ah, agora que coisa linda essa menina. Ela digo que não, que ela traduz quem é ligeiro para ela. Como vai melhorar? Como pode melhorar? Adorei. É isso mesmo. Eu recebo da classe também e de um espaço muito diferente, porque... Digo que também recebi muito das classes sendo tradutora, desde um espaço muito distinto. Porque é como se eu recebesse junto com todo mundo que está recebendo a tradução. Sim, é como se ela recebera junto com todas as pessoas que estão recebendo sua tradução. Que lindo! E sabe, Vivi, uma vez traduzi uma classe da Graça, e eu vou te falar, a gente fica tão ligado no que a pessoa está falando que você não tem tempo de pensar, na verdade. Eu estou dizendo a Vivi que de uma vez eu tive a oportunidade de traduzir uma classe de Graça que para espanhol e tu te pones tão, enfocada em lo que a pessoa está falando, que tu não tienes como ir para sua mente. E eu percebi que recebi diferente. Se você vai para a mente, você acaba atropelando na tradução. Entendi. Se vas a la mente, acaba atropellándose en la traducción. Claro. Y ok, antes de que te nos vayas, dinero, ¿qué herramienta nos puedes recomendar para mejorar nuestra situación, nuestra relación con el dinero? Ela está perguntando sobre dinheiro antes que você vá. Que ferramenta você poderia recomendar para mudar a nossa realidade em relação ao dinheiro?
Ah, me encanta hablar de dinero. Ah, Puta madre. e me disse, eu amo falar de dinheiro. Olá, Eva! Aqui estamos em 12 idiomas. Bem-vinda, querida. Bem-vinda todos que estão aqui com nós. E talvez a ferramenta mais simples que você possa fazer com relação a dinheiro é aprender a falar não. Uau, ella dijo que en general, tal vez, la herramienta más sencilla en relación al dinero es aprender a decir no. Porque se você não está disposto a dizer não, você vai cortar os fluxos de dinheiro para não ter que dizer não. Porque si no estás dispuesta a decir que no, empieza a cortar los flujos de dinero para no tener que decir que no. Okay. Wow, Vivi. Pero decir que no a lo que no queremos o a lo que no elegimos, no sé, Ao que não expande. Sí. a lo que no expande. É o que não é que le expande. Como ela disse antes, ya ela traduce quem é ligero, o sea. E já. Wow. Claro, porque se tu mantém um sim porque fulanito de tal, não? E aí não é ligero para ti que estás criando, não? Então é mais ou menos por aí, não, Vivi? Em este sentido, empieza a cortar os fluxos. Sim, sim. Entendi. E também, por exemplo, se você não quer falar não para um parente que vai te pedir dinheiro emprestado, pode ser simples assim também. Sim. Também pode ser mais sencillo com alguém de sua família que tu não queres prestar dinheiro e tu não queres dizer também que não. Pode ser mais sencillo. Pode ser linear ou não. Pode ser algo linear ou não. E uma outra ferramenta é toda noite. E outra ferramenta é todas as noites. Destruo e descrio todos os lugares que desconvidei o dinheiro. Destruir e descriar todos os lugares onde eu desinvitei, ou seja, não invitei o dinheiro. É porque desconvidei é uma invenção, né? Destruyo y descreo todos los lugares donde he desinvitado al dinero en mi vida. Isso. El día de hoy. Porque a gente faz muito isso sem perceber. Porque hacemos esto y desinvitamos el dinero muchas veces sin percibirlo. Sí, por Ai, favor. que caro! O sea, por ejemplo, una cosa, ay, que cómo está caro eso, que caro está esto. Ajá. Ou quando você vê alguém que tem dinheiro e fala, esse cara é um rico babaca. O cuando tú ves a alguien que tiene mucho dinero y dices, este es un rico necio, nada que ver. A Eva está diciendo más claridad con el no, o sea, más clareza con o não. Como ter mais clareza com o não, né? Sim. Possível. Uau. Esa está muy buena, ¿eh? Bueníssima. Como todos os lugares onde eu desconvidei o dinheiro, onde eu desinvitei o dinheiro, lo destruo e lo descrevo. E aí hablamos do enunciado declarador seguido, não, Vivi? Sim. Perfeito. Claro. E Vivi, cuéntanos ahora de sus proyectos que tiene ahí en adelante. Ah, antes de eso, no sé por qué, hoy yo le iba a preguntar esto. Yo tenía un montón de preguntas para ti, pero no cargó mi computadora, no vi nada. Seguindo a energia aqui junto com minha amiga Tati. E uma coisa que eu quisiera que tu hablasse um pouquinho, porque muita gente hoje em dia está com um ponto de vista que tem pereza e que não lhe gostaria e que já foi. E isso está passando muitíssimas vezes. Eu como promotora, ou seja, que hago promoções de alguns facilitadores, eu percebo muito isto, nas pessoas que não querem repetir a classe do fundamento. Outro dia, Emily Russell hizo un vídeo, habló un poco sobre esto, pero yo quisiera que tú hablara un poquito de esto antes de despedirnos. Habla un poquito del fundamento. Eu fiz 10 classes de fundamento até querer fazer uma classe de fundamento. Vivi repetió la clase del fundamento 10 veces hasta querer tomar la clase del fundamento.
Antes disso, era porque era leve, não porque eu queria. Sí. Antes de eso era porque era ligero, pero no porque él quisiera tomar la clase. Então, quando não é leve para alguém, você não quer fazer a pessoa fazer aquilo. Exato. Entonces, primera cosa, cuando no es ligero, tú no tienes que querer que la persona quiera hacerlo. Claro. E se é leve, ela vai fazer. Si es ligero, ella va a elegirlo. Lo hará. Mesmo que pareça entediante. Mismo que esto parezca como entediante, como aburrido. E, Obra. e eu vi que nenhuma classe é igual à outra. Sim. E aí se deu conta que não há classe como a outra. Uma é totalmente diferente. Mesmo que fossem exatamente as mesmas pessoas. Mesmo que estejam as mesmas pessoas na classe, hasta o mesmo facilitador. E eu vi que eu tinha que destruir, descriar vários pontos de vista sobre o que era divertido para mim. E aí se deu conta que tinha que destruir e descriar vários pontos de vista de lo que não era divertido para ela. Porque eu achava que mudar tinha que ser sofrido. Porque eu ia para a classe para mudar. Uau, porque sua crença que para cambiar algo tinha que sofrer. E sua eleição em ir às classes era o cambio. Então ele não percebia porque estava divertido com... Adoro, Vivi. Me encanta. Levou só 10 classes. Ou seja, ela teve que tomar 10 classes para dar-se conta que para cambiar não é necessário sofrer, que pode cambiar com facilidade, gozo, glória e diversão. Não é necessário entrar em caos, não. Exato, não tem que entrar num caos, né? Uau. Eu he tomado, o quê? 4 ou 5 fundamentos. Eu também como 5 fundamentos. Com Mariano tomei 3, 4. A mim me encantam as classes de fundamento. Eu, uma vez, da primeira vez que eu tomei, eu tinha tantas ganas de tomá-lo que eu tomei aqui em Colômbia, em Bogotá, sem ter ideia que um dia em minha vida eu iria vir viver acá. E quando tomei essa classe, sim, não tinha ideia. Tomei esta classe porque em Panamá não chegavam, sim ou não, os facilitadores, era muito complicado. E quando chega a Panamá, Daniela, que foi a que deu a classe aqui, você vai a Panamá, dar a classe 6, ou seja, 15 dias depois, eu disse ao meu esposo, eu tenho que tomar esta classe outra vez. E pero não acabo de tomar a classe. Eu disse, Dani, pero tu não entende, meu corpo não está pedindo. E tomei 15 dias assim despacio. Oi, Paty. Ai, minha amiga Paty. O fundamento, ele te dá o grau de liberdade que você está disposto a ter para criar sua vida. O fundamento lhe dá a oportunidade, o grau de facilidade. O grau de liberdade. O grado de liberdade que requeres tu para criar sua vida. Uau. E que você está disposto a ter. A vida que estás disposto a ter e elegir, não? Então, por isso que cada vez é tão diferente, porque a sua disposição muda. Por isso que cada vez é distinto, porque tu disposição de cambiar para a vida que queres cambia. Uau, Vivi, que lindo! E você está funcionando... Lembra que eu falei que toda vez que você usa a ferramenta, ela também expande? Sim. Então, todas aquelas ferramentas vão funcionar no espaço maior. Entendi. Então, cada vez que está praticando as ferramentas, como ela falou antecipadamente, um pouquinho antes, quando está em prática das ferramentas, elas sempre vão funcionar desde um espaço mais expansivo. Ou seja, quanto mais praticas, mais expansivas se quedam e mais funcionam. Me encantou isso. Mesmo que seja sentar e ler o manual. Mesmo que seja simplesmente sentar e ler o manual. Se vocês facilitam classes de base, vocês devem ter notado que toda vez que vocês vão ler o manual, parece que tem algo novo ali. Sim. Digo que invitando a nós que somos facilitadores de barras, podemos perceber que cada vez que vamos dar uma classe, que leemos o manual outra vez, há algo diferente. É como se fosse vivo, não? Os manuais. Há uma consciência em cada vez que tu
de verdad. Y yo percibo también que cuando facilitamos, somos facilitadas. Claro, claro. Sí, es increíble. Y con respecto a las clases, yo incluso antes, al momento de que dije, elijo la clase, ya en ocasiones ya empiezo a sentir el cambio. Pero no hay clase que cuando regrese tenga cosas como mágicas. Por ejemplo, las clases con Gary Dane. O sea, es siempre, o sea, siempre regreso. Y me acuerdo que nunca se me olvidará cuando regresé del Global, que tenía 5 contratos cerrados y ni siquiera los había llamado. Y cuando ahorita que regresé del COP, no, esto que pasó estas 2 semanas fueron maravillosas. Una facilidad que yo decía, no sé cómo voy a hacer, pero sí. Tati está falando sobre isso, que cada vez que ela escolhe a classe, ela percebe a energia mágica acontecendo, como principalmente as classes com Gary, com Dana, que ela foi no Fundamento Global. Quando chegou, ela tinha 5 contratos, que ela nem sabe como que eles chegaram, né, que é do trabalho dela, 5 novos contratos. E aí, depois que ela chegou do COP também, essa sensação de mágica que acontece, que ela não sabe explicar, mas que é incrível. É verdade. Então, quando você volta, entre aspas, se tá incrível, é porque você não voltou, porque voltar era pro que estava antes. Você está seguindo em frente. Sim, então Vivi está dizendo para ti, Tati, que se regressas e está incrível, significa que não é regressado, porque regressar significa regressar ao lugar que estava antes de tomar a classe, ou seja, está avançando. ¿Cómo puedo mejorar más? Por favor. Sim, que coisa mais linda essa, Vivi. É verdade. Sigue, não? Seguindo adelante a sua própria casa. Sim, é como se estivesse seguindo adelante a sua própria casa, me encanta. Así es. Ai, que lindo. Vivi, mi amor, miles y miles de gracias. Ya estamos llegando al final. Qué live más rica, o sea, llena de gozo. Muy delicioso. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Queremos más de ti. Por favor, crear su grupo ahí de Laboratorio Español. Vamos a ver qué hacemos. Sí, vamos a hacer el grupo y fue un honor estar aquí y una diversión. ¿Se dice diversión? Sí. Muy grande. Muchas gracias. Gracias a ti, Vivi. Encantada. Siempre tu espacio. Muchos besos, muchas gracias. Gracias por estas herramientas increíbles que nos brindó y que más es posible ahora. Y tengo que hacer ejercicio. Sí, Con gusto. Gracias, Vivi. Chao. Tchau, pessoal!